Olá, meu nome é Raíssa Camelo e eu estou aqui para apresentar meu trabalho sobre a detecção de nódulos em imagens computadorizadas de pulmão utilizando CNN. O problema é o câncer de pulmão, ele é um dos tipos de câncer mais letais que acometem e acabam resultando na morte do paciente. E o que acontece é que o câncer de pulmão especificamente, ele geralmente é diagnosticado muito tarde, quando o câncer já está no estágio muito avançado, estágio 3 ou 4. E quanto mais avançado, né, o estágio do câncer, mais difícil é realizar essa cura, o tratamento ter um sucesso. Aqui com os dados que eu peguei da Princess Margaret Cancer Center, a gente pode ver que eles fizeram com os pacientes dele em 2016, esses dados são de 2016. Justamente, eles averiguaram que pouquíssimos pacientes eram diagnosticados nos estágios iniciais da doença e que eram justamente esses que tinham um diagnóstico prévio, que tinham mais chance de sobrevivência, né, 5 anos após o início do tratamento, enquanto que os que são, quanto mais tardio é feito esse diagnóstico, menor são as chances de sobrevivência, só que a maioria dos casos são diagnosticados muito tarde, quando os sintomas já são mais aparentes, você já tem sintomas mais sérios, mais graves. E o problema é esse, que é uma doença que geralmente é bem silenciosa e é muito difícil você apresentar sintomas já no comecinho dela. Portanto, tudo que a gente pode fazer para melhorar essa questão do diagnóstico cedo, né, desse diagnóstico feito com antecedência, melhor. Por isso que a gente usa a computação para nos ajudar nessa tarefa. Bom, eu escolhi como dataset a base utilizada no Luna Challenge, Lung Node Analysis Challenge, que é o dataset LIDIC. E com esse dataset ele consiste em várias imagens de tomografias computadorizadas em 3D, e o que a gente fez foi justamente realizar vários cortes nessa imagem. Através do dataset anotado em CSV, a gente consegue pegar qual é a posição na imagem em 3D, onde está o nódulo, e assim a gente consegue cortar várias imagens desse nódulo de diferentes ângulos. E com as imagens que não tem nódulo, a gente simplesmente pega as mesmas posições que a gente pegou com um nódulo, mas sem nódulo algum. Ou seja, se trata de um problema de classificação binária. E para o processo de pré-processamento, eu decidi fazer um pequeno experimento utilizando outros algoritmos de machine learning para depois utilizar com a CNN. A gente tem os filtros que podem ajudar nessa questão da suavização da imagem e redução desses ruídos que tem. O que acontece é que para detecção de nódulo, a estrutura pulmonar pode atrapalhar, justamente que aqui nesse caso a gente tem um nódulo bem circunscrito, ele está bem no meio da imagem, portanto ele é mais visível, mais aparente. Porém tem nódulos que são justapleurais, que estão colados junto com o pulmão, ou nódulos que são justavasculares, que estão misturados, né, com os nervos e os vasos do próprio pulmão, que saem na tomografia computadorizada. Portanto, é interessante a gente aplicar esses filtros antes de realizar no experimento. E para isso eu selecionei 2 filtros, que foi o Gaussiano e o filtro Mediana. O Mediana, como pode ver, ele é mais agressivo, né? Ele limpa bem mais a imagem, o que pode ser ruim, porque nesses casos de nódulos colados com o pulmão ou colados com a estrutura pulmonar, ele pode deletar o nódulo, se ele for muito pequeno, acabar ficando muito misturado com o fundo e a gente perder essa informação. Porém, eu decidi testar na prática para ver qual desses funcionaria melhor. E o que eu fiz foi escolher esses 2 filtros e fiz esse experimento aqui, de utilizar o ROG, o descritor, depois de aplicar o filtro nas imagens e testar com a árvore de decisão, KNN, SVM, Navy Base, para determinar qual desses filtros que teria o melhor resultado, para eu poder, assim, utilizar na CNN. Os resultados deram muito parecidos. Tanto aqui para o Gaussiano quanto para o Média, deram basicamente 0,6 para eles. E baseado nisso, eu escolhi o Gaussiano mesmo, por conta dos motivos que eu falei antes. O filtro mediano ele tem essa tendência de limpar muito, enquanto o Gaussiano, apesar dele deixar um lixo aqui, uma região que que a gente não tem muito interesse, mas pelo menos tem uma garantia de que os nódulos vão ficar ainda na imagem. Então decidi usar o Gaussiano para realizar os experimentos com o CNN. Para os experimentos com o CNN, eu escolhi a VGG16, a VGG19 e o SqueezeNet. E a gente utilizou 8.000 dessas imagens geradas através desses cortes em 2D, sendo que 5.600 foram utilizados para treinamento e 2.400 foram utilizados para teste.
Eu escolhi essas redes neurais porque elas são bastante utilizadas, né, para detecção e classificação binária, classificação não só binária, mas com várias classes também. E elas têm uns resultados muito bons, assim, no estado da arte. E porque recentemente tem uma onda nova de utilizar redes neurais com attention. E eu vi para outro problema, um problema de detecção de Covid em imagens de pulmão, utilizando o VGG junto com a Attention. Aí a minha ideia foi justamente fazer o VGG normal primeiro e no futuro tentar implementar esse VGG com Attention para ver se ele realmente obtém resultados melhores para a detecção, né, a classificação da imagem contém um nódulo ou não contém um nódulo. A BGG16, como a gente pode ver aqui, é uma rede neural, né, com 16 camadas. Ela foi proposta justamente para bater a AlexNet, para melhorar os resultados da AlexNet com o ImageNet, né, o nosso dataset benchmark. E ela consiste em várias sequências de convoluções seguidas por pooling, que não está especificando, geralmente é feito max pooling, mas você pode alterar, né, ao uso que você precisa. E no final tem as 3 camadas densas e, claro, geralmente um softmax ou uma sigmoid aqui no final para gerar o nosso resultado. A BGG19 é uma otimização da 16, né, só com 19 camadas, mas segue o mesmo princípio de séries de convoluções seguidas por max pooling ou average pooling, se você quiser também. Mesmo princípio, só que com convoluções a mais. E, em tese, ela deveria ser melhor, né? Não necessariamente depende do problema, mas a ideia é que ela fosse melhor do que a BGG16, só que, consequentemente, mais pesada também, por conta da quantidade maior de camadas, né? Mais processamento. A SqueezeNet já tem a proposta ao contrário, né, da BGG19. Em vez de ser mais pesada e melhor, a proposta é que ela tivesse o mesmo desempenho, né, quando eles criaram essa rede neural. A proposta foi que ela tivesse o mesmo desempenho que a AlexNet, só que mais condensado, menos pesado, mais embutido. Eu não sei se a ideia também era poder botar isso aqui em um embarcado, mas a ideia é que a rede ficasse bem mais leve mesmo e que os dados que fossem processados aqui também fossem menores. Ou seja, ela tem muito downsampling entre as camadas. Ela faz várias camadas de pooling. E a ideia é que as convoluções sejam feitas nessas camadas de Fire, que eles chamam de Fire Layers, e que entre elas você tenha vários downsamplings para diminuir a dimensão da sua imagem e deixar um modelo bem mais conciso, bem menor, né, e mais rápido. E no final também aqui termina com Softmax. Claro, você pode trocar para o Sigmoid se quiser. E os meus resultados foram bem ruins, honestamente. Eu mexi e tentei ver o que estava acontecendo. Mas o engraçado é que deu até um pouco pior do que os resultados que eu tive com os algoritmos normais. Com a KNN, se eu não me engano, foi que teve. Cadê? Deu assim nessa faixa também. O Navibase que ficou melhorzinho nos dois. E principalmente a SqueezeNet, eu revi o código, rodei com o ImageNet, funcionou direito, mas quando eu peguei o mesmo código que eu tinha conseguido com o ImageNet e botei com os dados do pulmão, deu uma acurácia muito triste. E eu entendo que, como esses resultados, né, pode ser parcialmente, assim, sempre, né, alguma coisa na arquitetura, apesar de eu ter conseguido rodar isso aqui para outros datasets, né, a mesma arquitetura que eu montei. E eu repliquei só a BGG19, que eu testei, descer direto no dataset do pulmão, né? Que eu pensei, se eu fizer 16 aqui, testei num dataset diferente, deu 80%. Aqui não deu, eu adaptei. Aí a BGG19 já adaptei direto para o dataset dos pulmões. Né? E a SqueezeNet eu rodei primeiro a importada, que você importa pronta, do Keras, e rodei com o ImageNet. E depois eu fiz na mão a rede, né? Peguei lá as camadas, peguei um tutorialzinho e fui fazendo na mão para entender melhor como era o passo a passo, que acho que é o mais importante, né? E o mais difícil de Deep Learning, você conseguir ver, visualizar a arquitetura e montar ela passo a passo, entender o que está fazendo por dentro. E mesmo assim ficou esse resultado muito ruim. E eu acredito que, em parte aqui, eu acho que o dataset, a maneira como ele está pré-processado, talvez não seja ideal para esse problema. Essa ideia, né, de dividir em cortes é específica de uma CNN, um multiview, e funcionou bem para essa CNN,
mas talvez esse método, esse jeito de cortar as imagens para outras CNNs não seja tão eficiente. Talvez a gente esteja que ver outra maneira de preparar essas imagens ou fazer uma seleção melhor, não só aplicar o filtro, porque o meu pré-processamento foi basicamente, né, aplicar o filtro. Eu não fiz nenhum downsampling antes, porque as próprias redes neurais têm as camadas de downsampling e de pooling. Aí eu preferi deixar ela da dimensão mesmo que estava, que era 180 por 180, se não me falha a memória, tem no relatório. Mas a ideia de usar a CNN era justamente melhorar esses resultados, tornar eles mais competitivos, mas não rolou. Ficou pior do que o Navy Base cru, só com as mesmas imagens, com o mesmo pré-processamento. E, assim, eu queria estar vendo a questão do Attention, estou um pouco obcecada com Attention Networks, que é o estado da arte agora no momento, né, de Deep Learning. E, não sei, talvez tentar melhorar esse VGZ, o pré-processamento, com certeza, antes de tentar botar numa arquitetura nova, seria bastante interessante. E o SkillsNet realmente foi bem impressionante. E outra coisa também, a quantidade de épocas que eu usei, por conta de limitação de tempo, eu reduzi. Eu estava tentando treinar com 50 épocas, né? Só que estava demorando muito mesmo, e tipo, estava estourando o tempo do Colab. Então na próxima vez eu vou tentar instalar localmente mesmo as bibliotecas e deixar rodando ele com 50 épocas, porque no meu computador aí não teria problema de estourar o tempo do Colab, né? Isso é uma limitação que a gente tem quando está fazendo esse tipo de projeto. E se eu conseguisse permissão, né, de usar o cluster de algum cluster de algum lugar, né, seria interessante também para poder deixar rodando por mais tempo e, é claro, deixar também mais robusto, fazer um pré-processamento melhor, né? Acho que as duas coisas, né, que poderia estar vendo aqui para melhorar é a questão do dataset, com certeza, fazer uma investigação melhor. Se esse método para esse tipo de CNN realmente ajuda, a gente tem que utilizar, né, se for para fazer com imagens em 2D, a gente tem que fazer esses cortes, querendo ou não, mas talvez o jeito do corte, ou talvez usar corte diferente. Também tem um detalhe importante, que eu acabei de lembrar, que é importante falar também, é que para esse experimento aqui que eu fiz, só para pegar o filtro, né, para pegar qual era o filtro que era melhor, eu utilizei só 1000 imagens. Isso é importante, é quase que eu esquecendo. Só usei 1000 imagens e esse outro aqui eu usei 8000, né? Ou seja, que pode ter acontecido também ele ter pego algum tipo desses cortes, né? Que a gente faz justamente pega a posição que está o nódulo e pega ele corte pela diagonal, pela horizontal, vertical, etc. Talvez, né, quando 800.000 imagens, a gente pegue mais variedades desses tipos de corte, porque eu peguei aleatoriamente. E aqui eu fiz questão, nesse experimento aqui com a CNN, eu fiz questão de que essas 8.000 imagens fossem balanceadas entre os tipos de corte. Ou seja, tinha uma quantidade igual de cada tipo de corte. Já que nesse teste com os filtros, eu só peguei 1000 aleatórios. Acredito eu que a maioria seja o corte em eixo X, né? Só o corte vertical. Isso também pode ter impactado, né? Talvez se a gente usar só um tipo de corte, só o corte frontal, né? Pegando assim de frente, como se fosse de frente para o paciente, onde está o nódulo, talvez fosse melhor do que pegar outros tipos de corte, que às vezes pode diminuir a visibilidade do nó. Isso também vale a pena ser investigado, né? Essa diferença. Então é isso. Acredito que a simples aplicação também de técnica de diminuição do ruído não é eficaz, né? Isso, se você for rodar com método de machine learning normal, eu esperava que com a CNN aplicar uma diminuição de ruído já fosse ajudar a ter um resultado melhor, né, do que os classificadores normais. E aqui, como eu estava falando, a distribuição dos dados pode ter contribuído para os resultados obtidos, né, o jeito que os cortes que foram usados, a proporção, talvez para esse problema, usando esse tipo de CNN, seja melhor usar só um tipo de corte e não usar todos os tipos de cortes. Pode ter atrapalhado. Uma coisa que eu observei também durante o treinamento desses modelos foi que quando eu fazia a validação geralmente dava um resultado pior em termos de acurácia do que o treinamento em si. O DevSet estava dando um resultado pior, estava atrasando, né? E tem coisas no estado da arte em visão computacional, né, falando que o DevSet ele pode às vezes piorar o seu treinamento, né? Isso também pode ser importante de visualizar.
Assim, a piora, se você for ver, não foi em tantos dígitos assim, mas quando você bota o gráfico lá, né, vê que tipo, fica bem constante, pelo menos do VGG19, o gráfico de treinamento que eu botei no relatório, ele é bem constante a acurácia, né, durante o treinamento, tipo, fica bem parecido, né, durante as épocas, mas quando vai para validação, ela dá uma caída e fica mais instável, mesmo não sendo tão diferente assim da acurácia do treinamento, tem uma queda durante o dev set, validação. Talvez ver isso, se vai usar a validação ou não. Eu acho que a distribuição de dados é o mais importante nesse problema, né? E aqui para os trabalhos futuros, na questão de utilizar Attention Networks, porque é o SOTA do momento, é o estado da arte do momento, estão usando Attention com tudo. Eu já utilizei Attention bastante para Neural Machine Translation, que é tradução automática, né? Tradução de idiomas. E estão começando a usar isso para imagens também. E eu achei também uns artigos usando Attention já para detecção, classificação binária, só que não para esse problema dos nódulos, ou seja, é uma oportunidade aqui de implementação. E é isto. Obrigada. Espero que tenha gostado da minha apresentação.